Meus irmãos, como anunciamos de manhã, está conosco nessa noite o pastor Salvador de Jesus. Lá na primeira semana de aula, um professor nosso saudoso chamado José João de Paula olhou para ele e falou assim: Salvador, seu nome é uma heresia, né? E de lá para cá o Salvador virou o herege da sala. Salvador de Jesus, que nome! Salvador, ele é timorense. Eu estava conversando com ele, dizer que tem 10 anos que ele não fala português, que ele só fala tétum. Né? Acordava de madrugada, tocando violão e cantando uns negócios lá, como é que é? Sei lá, os negócios desse jeito. Eu lembro, rapaz, umas letras engraçadas com as palavras que eu achava que ele estava inventando. Não existem essas palavras, não. E craque do nosso time, né? Nós somos tricampeão do torneio de seminário. Ele corria por mim e eu fazia gol por ele, né? E nós ganhamos 3 anos seguidos, né, Salvador? Eternizamos o nosso nome no seminário de Belo Horizonte. Salvador, pastor presbiteriano, formado no seminário de Belo Horizonte juntamente conosco. Tem parcerias aqui no Brasil com a igreja de Mendes Pimentel, com a igreja de Foz do Iguaçu, lá onde residem nossos irmãos Zaqueu, a Carol, e está aí para falar um pouco dos desafios, trazer para nós a palavra de Deus e quem sabe nos convidar para também sermos parceiros nessa obra, nessa empreitada lá do outro lado do mundo. Salvador está quase na Austrália, né? Muito longe. Ele está com a sua família, que ele vai apresentar, nosso irmão Késio, lá da igreja de Mendes Pimentel, que veio trazê-lo. Então, neste momento, nós vamos passar a palavra para o pastor Salvador, que há de trazer a mensagem do nosso coração, falar um pouco sobre o que Deus tem feito no Timor-Leste. E eu falei com ele que se ele quiser pode falar devagarzinho, está desacostumado com o português, né? E se algum momento fugir uma palavra, a gente ajuda ele. Mas o pouco que eu conversei com ele, ele não está enferrujado, não. Ele está falando português bem. Ele chegou no Brasil e só sabia falar é bom. Qualquer coisa, Salvador, e aí? É bom. Vamos comer? É bom. Vamos carregar pedra? É bom. Então, tudo era bom. Mas agora, vamos ouvir o que Deus tem a nos falar. Salvador, que Deus te use, meu irmão. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É muito bom estarmos juntos nessa noite. Louvar o nosso Deus, Deus dos deuses, Rei dos reis e Salvador das nossas vidas. É muito prazer essa noite. O pastor Michael, ele falou alguma coisa sobre de mim. É que na verdade eu estive aqui várias vezes, aqui em Valadares, mas essa noite que uma oportunidade assim, ímpar para mim, para que eu possa falar essa noite para os irmãos daqui nessa igreja. Eu agradeço muito a Deus, porque não que eu sou assim um cara que lá de longe que sabe muitas coisas, não. E eu estou aqui somente pela graça de Deus. Ele que me chamou me concedeu essa vocação e para que eu possa falar essa noite, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Então, agradeço muito a Deus, agradeço também muito à igreja, aos irmãos, e para que possamos nessa noite e adorar, louvar o nosso Deus. E está comigo a minha esposa, Aueli, pode ficar de pé? E a minha filha Eloá. Então, a Aueli, a minha esposa, é da Indonésia. Ela não fala nada de português, nada mesmo.
E também a minha filhinha Eloá, está fazendo 3 anos. Ok, pode ser. Beletur, velho. Estou falando em teto, tá? Então, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 até 25. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 até 25. Vamos orar antes de ler. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite, Pai, que o Senhor fala para nós, através dessa palavra, para que a nossa fé se enraiga mais no Senhor, para que aumente mais a nossa esperança, a fim de que nós podemos viver somente para Ti, de fazer a Tua obra, de cooperar, de propagar o Teu Evangelho para as outras pessoas. A palavra do Senhor, que tem poder para mudar a vida das pessoas, para Ti, para a honra e glória do Teu nome. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Jebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Jebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunático e paralítico, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões e o seguiam. Amém. Até aqui é a nossa leitura. Irmãos, ano passado, ano retrasado, ou esses dias, tem uma notícia que a nação, a China, está produzindo uma lua artificial. E para que ajudar a iluminar a cidade, e também para ajudar na economia, ali o país trabalha dia e noite, enquanto à noite essa lua artificial para iluminar a cidade, para que a cidade continue a fazer trabalho
e ajuda no crescimento da economia. E também, e o propósito também, essa obra deles, e para que um dia, quando o sol e a lua e os astros, as estrelas lá em cima se apagam um dia, aí essa lua vai prevalecer como luz para essa nação. E também, cientificamente, para saber, esses chineses, né, para saber o efeito dessa lua em relação à gravidade do nosso planeta. É muito avanço assim, né? A ciência. Então, ali a obra dos chineses que estão querendo fazer e provar em termos da ciência e também e qual a função, o propósito dessa lua artificial. Então, meus irmãos, de volta para o nosso texto aqui, na verdade, esse Evangelho de Mateus foi escrito mesmo pelo discípulo, apóstolo Mateus, que era publicano, cobrador de imposto, e um levita ali, quando Jesus estava passando e dirigiu essa palavra: vinde após mim. Um convite para ele, logo ele seguiu. Então, foi ele que escreveu esse evangelho. E ele registrou aqui o evangelho de Mateus, capítulo 4, o nosso texto, versículo 12, e falando que Jesus ouviu que João Batista estava preso, ele retirou para Galileia, deixando Nazaré. Então ali João Batista estava preso por causa de o Herodes Grande, o filho Herodes, outro Herodes, ali que tomou a esposa do seu irmão. Então o João Batista, como profeta naquela época, o condenou. Então o João Batista ficou preso e até a morte. E a pregação do João Batista, no capítulo 3, foi o arrependimento. E que fala, capítulo 3, versículo 2: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É o mesmo conteúdo da pregação, da primeira pregação de Jesus, no nosso texto. E capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Diz o texto que, deixando Nazaré, fora morar ali em Cafarnaum, situado na beira, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de profeta Isaías. Interessante que esse lugar de Zebulon e Naftali, Zebulon significa que um lugar, uma terra de honra, e Naftali, uma terra de luta. E Jesus foi ali e começar a obra do Pai, que é pregar o Evangelho. Então, a presença de Jesus ali, versículo 16 diz que a presença dele ali em Cafarnaum, na terra de Zebulon e Naftali, e com a luz, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, esplandeceu-lhes a luz. A presença de Jesus, ou a presença do Evangelho, ou a presença da palavra em si,
traz a luz, traz iluminação. Significa de quê? Qual é, para que serve uma iluminação, uma luz? O que nós sabemos, nós acessamos todos os dias a luz, e para que nós podemos conhecer a nós mesmos. O que estou agora? Estou com óculos, com calça e sapato, e também as outras coisas que estão ao redor de mim. E para saber que aonde que estou, e também para onde que estou indo. Então, a presença de Deus, a presença de Cristo ali em Cafarnaum, nessa terra, como a luz. De forma espiritual e salvífica, a presença de Cristo ali desperta o povo. Porque a palavra que aqui diz, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte. O povo que vivia em morte, olha essa palavra, o povo que vivia, mas em morte, está sob o domínio da morte. Mesmo que o povo estava vivendo, mas estavam mortos. Estavam sob a sombra da morte. Mas a presença de Jesus ali traz uma luz que desperta a vida deles. E agora? Cada um se olha de si mesmo. O que estou agora? O que estou fazendo agora? Para onde que estou indo? Com quem que estou vivendo? Uma desperta ali para aquelas pessoas que estavam vivendo ali. Então ali as pessoas começavam a se conhecer, autoconhecimento de si mesmo, se autoconhecer. A palavra diz que o pecado de Adão imputou para nós, que por um só homem pecou, o pecado passou para todos os homens, logo todos morrem por causa de pecado. Então, nessa presença de Jesus, despertou o povo. E agora? Se conhecer a si mesmo e procurar. Agora precisa fazer uma decisão, pegar um rumo, e qual é a função das coisas que estão ao redor de nós, e para que serve a minha vida em si. Então Jesus ali como luz, e para que as pessoas ali conhecer o que de fato, de verdade é a vida, que o próprio Cristo, que é a presença de Cristo ali. Então, a partir dali, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim que o evangelho, o próprio Cristo ali, marcou a presença ali, o povo se autoconhecer de si mesmo, e agora arrepende. Se o povo se despertou, agora Jesus prega: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. O João Batista também pregou a mesma palavra. Jesus. O Pedro também, no dia Pentecoste. Arrependei-vos. Meus irmãos, hoje em dia, nas igrejas, as pessoas estão querendo as palavras que querem ouvir, não é as palavras que devem ouvir, como o evangelho que traz a luz, nos despertar e para nos levar ao arrependimento de vida, de verdade. Por isso, hoje em dia, nós podemos viver na igreja uma vida de religião, uma vida de ativismo na prática, assim. Nossa, esse irmão, essa irmã, muito bom, porque ele frequente, faz coisas boas na igreja, dentro da igreja. Mas no fundo que nós temos a nossa experiência com a vida cristã, com Deus, será que eu sou eleito, predestinado? Aonde que naquele dia que eu me arrependi, eu recebi de Cristo que nada agora me tira a atenção para Cristo, ou ainda guardar alguma coisa que eu gosto, que é essa coisa aqui eu não vou tirar de mim mesmo, porque eu posso abrir mão de todas as coisas, mas essa pequena coisa aqui fica para mim. Eu gosto muito desse aqui. O prazer que nós queremos, o prazer que esconde dentro de nós. Então aparecem ali coisas que para fora assim, com as pessoas, com os irmãos da igreja, sim. Mas Deus conhece o nosso interior. Se é mesmo somos salvos, somos eleitos predestinados. Nada e nada que está esconde no nosso interior. Porque o evangelho verdadeiro traz a luz, faz com que nós podemos nos conhecer a nós mesmos, e um arrependimento verdadeiro, que é mudança de vida e total. Não é que vai, essa coisa aqui, pequena coisa ali, nossa, eu gosto muito, fica comigo. Então, meus irmãos, o evangelho traz a luz e traz mudança. Arrependimento significa de que? Mudança de vida, transformação. A forma de pensar, a forma de agir, mudança no meu desejo, a minha vontade, até a minha decisão. Que só para Cristo que eu vivo, só para Cristo que nós vivemos, e nada mais. Mas quando chega um momento que não, eu pensei, eu gosto muito, talvez está em pergunta a sua conversão, a sua salvação. Então, amados irmãos, a presença de Jesus, a presença da palavra do evangelho nos traz a luz para que nós podemos nos conhecer. Quem somos? Nós somos pecadores, somos falhos, mas essa luz nos orienta. Esse evangelho, esse Jesus nos orienta para que a cada dia nós podemos viver de acordo com a sua palavra. Então, podemos dizer que naquele povo chegou o reino para esse povo. O povo que vivia ali no Cafarnaum, na terra de Zebulon e Naftali. O reino,
a soberania, o governo, o domínio de Deus chegou ali. E também para nós essa noite. Naquele dia que nós nos arrepender dos nossos pecados, que tudo que nesta vida não presta mais, e tomar uma decisão que eu quero Cristo, somente Cristo. A minha vida totalmente para Cristo. Ali, arrependimento aconteceu e o reino, o domínio de Deus, de Cristo, está sobre mim, sobre nós. Para quem se arrependeu e crê em Jesus como o Senhor, Rei da sua vida. E logo em seguida, é que versículo 23 a 25, é que percorria Jesus toda a Galileia em sinagogas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então ali a presença de Deus, a pregação de Cristo ali, o evangelho em si, liberta o povo. Liberta o povo. É que apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre da morte. Livre de tudo, mesmo que estamos vivendo aqui, nesse mundo, nessa terra, passando pela toda dificuldade, toda doença, todo problema. Mas estamos livres, porque ali tem convite de Jesus, ali Mateus 11, vinde a mim todos vós que estão cansados, e Jesus nos dá esse conforto para a vida diária. Então, Jesus e a palavra, o evangelho em si, tem poder para libertar a vida das pessoas. Primeiro que é para a salvação, dar a luz, iluminar, direcionar, e para que a pessoa se arrepende de fato e de verdade, e depois desapareça todas as suas preocupações. É assim que a palavra de Deus traz o efeito na vida das pessoas que são verdadeiramente salvos por Cristo. Irmãos, e logo em seguida também, e versículo 18 a 22, diz assim: caminhando junto ao mar de Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar porque eram pecadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, amados irmãos, o evangelho do reino, o domínio, a soberania de Deus, o domínio de Deus, chega a nós com a libertação. Libertar a nossa vida para uma vida digna de arrependimento. Então a nossa vida a cada dia, somos pecadores, mas se é que somos verdadeiros, salvos em Cristo,
enquanto nós cometemos alguns pecados, a nossa vida, nós apresentamos a Deus uma vida que é digna de ser arrependida na presença de Jesus. Significa de que está trazendo para mim um problema, um caos. Estou triste de cometer esse pecado, esse erro. Eu preciso me arrepender. A forma que é digna para Deus. Então aqui, ele falando sobre a vocação, um convite para os discípulos. Então ali, quando estamos estudando ali no seminário, uma matéria que chama vocação e espiritualidade. E que Deus tem a vocação para cada um de nós. Que é uma vocação para a salvação e vocação para a obra. Vocação para a salvação que nós responder através do arrependimento e a fé somente na obra expiatória de Cristo. E Cristo é tudo. Agora não eu mais, mas Cristo que pode para mim. Essa é o convite, a vocação para a salvação. Eu vejo aqui uma vocação para o ministério aqui. Esse convite, assim como foi com Mateus, o discípulo Mateus também aqui, e esse convite, essa vocação também para vinde após mim. Depois de ter uma vida arrependida, depois de ter a certeza da salvação em Cristo, como Jesus fez, chegou aqui no mundo anunciando o evangelho da graça, o evangelho da salvação. E Jesus também deixou para que tem uma vocação ali, tem um chamado ali para nós podermos cooperar. A cooperação do evangelho com Cristo, de anunciar para as pessoas, para as nações, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas tenham a luz de Cristo, a luz do evangelho, para que as pessoas podem ter, as nações podem ter a liberdade de ter acesso a Cristo, de reconhecer Cristo como o Senhor, o Rei, o Deus. Então essa é a vocação para missões. Meus irmãos, eu, como o pastor Michael falou, eu sou lá do Timor-Leste. E Timor é um país que foi colonizado português e depois foi colonizado também pela Indonésia. E foi há 20 anos atrás, o Timor se tornou a independência. O evangelho ali, o povo ali precisa mesmo do evangelho verdadeiro, para que o povo se autoconhecer e para que direcionar aquele povo e para mudar a vida daquele povo, para que aquele povo também tenha a salvação, a certeza da salvação em Cristo. 10 anos que fiquei ali, trabalhando com uma denominação que
que chama protestante e presbiteriana. IPTL, Igreja Presbiteriana de Timor-Leste, ou Igreja Protestante de Timor-Leste. Como o nosso seminário aqui, a nossa igreja aqui, bem reformado. E eu fiquei ali com grande sufoco de lidar com esse liberalismo de teologia. Onde os líderes, as pessoas, não têm compromisso com a palavra. E parece que as pessoas ali recebem mesmo o evangelho como a luz. As pessoas se auto-identificam, mas ali vivem, não. Que prazer, que gostoso, que coisa boas. E Deus para eles, e parece que eu preciso enquanto eu vou lá consultar. Deus ou Jesus para eles tipo um médico ali no hospital, que enquanto eu preciso, eu vou lá. Mas a vida diária não tem compromisso com a palavra. Significa de que o evangelho chegou ali, mas fica ali mesmo. O desafio do liberalismo teológico. Mas, esses 10 anos também, Deus que me chamou, com essa dificuldade que eu passei ali no seminário, que me suportou, e para que eu terminei aquele seminário, esse mesmo Deus que estava comigo, está comigo, ali enfrentando todas esses mestres, esses profetas que desviam a verdade do evangelho. Então essa noite, meus irmãos, esse convite de vinde a mim, não é só para mim, mas para todos de nós essa noite. Para que essa igreja fica também no meu lado. E para que ir ali, naquele país, levar o evangelho. O verdadeiro evangelho que traz o arrependimento e a libertação. De qualquer forma que a igreja puder, e vamos juntos. Porque eu fiquei ali 10 anos, eu conversei muito com o pastor Edwin lá de Minas Pimentel, que me sinto assim sozinho aqui e fazendo. Chega um momento que você parece estar abandonado por alguém ali, e você está trabalhando, mesmo que no meio de tantas pessoas na igreja. Mas para ali colocar a verdade do evangelho, você mesmo está lutando. Eu vou dar um exemplo, um testemunho. Chega um dia ali, 4 anos atrás, eu fui como presidente do nosso presbitério, 4 anos de mandato. Aí uma igreja no nosso presbitério que estava pastoreando de um pastor naquela igreja, para a gente saber como que esses pastores são liberais. Mas eu fui batendo em frente com. E esse pastor estava preparando as crianças ali e os adolescentes e me convidar para eu dar o sacramento, batismo e profissão de fé. Então tá bom, me convidou e cheguei lá no domingo de manhã. Tenda estava pronto,
aquelas coisas, a clima de festa estava ali. Então eu comecei a chamar o presbítero, os líderes. Comecei a perguntar: quem são as crianças que vão ser batizados? E quem vão receber? E como que estão os pais? E então eles começaram a falar para mim: aqui são as crianças, 10 crianças, mas os pais não são casados na igreja. E então eu comecei a falar: como que pode acontecer? Se tipo uma conversão, que estamos chegando num lugar que nós pregamos o evangelho, depois as pessoas, a primeira vez que estão chegando para cá, ok, mas dentro de uma igreja assim, como que os pais não estão sendo abençoados por Deus? Não estão sendo como os canais de bênção? Como levar essas bênçãos para os filhos? Os canais são entupidos de acordo com a palavra do evangelho. E como? Esse é um dos fatos que eu enfrentei ali. E esse acontecimento foi, nós brigamos até lá na reunião do sínodo, no sínodo. Então, amados irmãos, a igreja, precisamos que esse convite: vinde após mim, junto comigo, e vamos anunciar o verdadeiro evangelho, que é o poder para levar arrependimento e fé, e para a libertação das pessoas. Senão as pessoas ali estão na igreja assim mesmo, viver a vida boa da forma que a pessoa quer. Chega no domingo, chega ali na igreja, sentando, ouvindo e voltando para casa, praticando tudo o que é errado. Ali no Timor também tem muitas adorações para a casa sagrada, para crocodilo, e para uns grupos ali no Timor que é um deus para eles, adoração para os mortos. Mistura tudo. Porque para Deus, é somente para Deus, não há mais misturar com algumas coisas. Então, amados irmãos, a igreja Timor-Leste pode ser como uma terra de honra, como a terra de Jebulon. Pode ter como uma terra ali de Naftali, como uma terra de luta, uma terra de aflita, uma terra onde não tem esperança para a salvação. Mas o desafio Deus deixou para nós, assim que Ele chamou os discípulos, e também chama todos de nós como os discípulos, e para fazer a obra ali no Timor-Leste. E para terminar, vamos ler, somente ler comigo, vamos uma só voz, Mateus 28, versículo 19 a 20. Uma só voz, diz assim a palavra de Deus, Mateus 28, 19 a 20. É para ser discípulo mesmo, como Jesus convidou: vinde após mim. Então, diz assim: ide, portanto, 1, 2, 3. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os as guardas todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, os irmãos, fazei discípulos a partir de agora. E também, lembra de que
Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito, e para que nós recebêssemos esse Filho, com todo o nosso arrependimento na nossa vida, para que Ele seja como um Salvador, um libertador para a nossa vida. Porque diz, não só arrepender e crer que Ele é o Deus, o Senhor das nossas vidas. Então, amados irmãos, vamos lá, ir comigo, fazer discípulos, a missão, o campo ali no Timor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê forças para as obras. Deus abençoe todos de nós. Amém. Nós vamos, o Salvador vai mostrar algumas fotos, os slides estão lá com os meninos, pedi para apagar essas luzes aqui, para exemplificar aí, né, o que está sendo feito lá, e depois a gente vai orar para cantarmos a última canção e encerrarmos. Não sei, vou ficar mais para baixo, não. Eu estou muito assim. Essa é a minha família, a minha esposa, ali Timor-Leste, ali em cima da Austrália, essa ilha é uma ilha só que parte da Indonésia. Então estou ali em Baucau, a capital que é Dili, estou ali em Baucau, estou cuidando pastor, nas 4 congregações estou cuidando, na nossa denominação. E pode passar? Essa é a sigla, o símbolo aqui da igreja, da denominação que estou, e 10 anos de atuação nesta denominação até hoje. Pode passar. Essa é uma das congregações que estou atuando lá, uma congregação Timóteo de Samaguia. E estou lá, outra congregação, Cristão Betelaga. Essa é uma congregação central que estou colocando central porque está perto ali da estrada, onde tem mais facilidade de acesso, mas as outras 3 estão mais lá para o interior, e pegar uma estrada que é subir e descer montanha para chegar. Essa é uma congregação Sion Borloi, onde a congregação tem umas 60 pessoas ali, mas nós não temos ainda o lugar, o templo. Estamos reunindo nessa casa assim e fazer cultos. Essa é uma congregação Emmanuel Salari, que estamos em fase de construção e ainda nós não temos ainda recurso, e faltou a janela e as portas, e para reboco também. Pode passar? Essa aqui é aquela congregação que, aquela outra foto, né? Então, quando eu cheguei lá, foi ano retrasado, a igreja estava assim. Esse culto aqui, aquele templo era assim. E depois, passar alguns anos, nós começamos a fazer o processo de construção. E hoje lá dentro está assim, reunindo com os irmãos e louvando o nosso Deus. E foi assim outro desafio também, que lá esses irmãos só falam um dialeto. Então eu leio em Indonésia ou em português, depois eu falo em dialeto, e falar dialeto para eles, explicar, pregar em dialetos. Bom, essa é um trabalho que está começando, foi no ano passado. Foi Deus que assim. E lá em Baucau, nós temos outras denominações evangélicas. Eu então convidei mais outros 2 pastores da igreja,
E nós celebramos o ano passado. E com as outras igrejas, denominações evangélicas, ali em Tetum, né? Igreja Protestante e município Baucau, em município Baucau. E a primeira celebração do Dia Reforma Protestante. É a primeira vez a acontecer. Então nós temos ali uns 10. Então estou só passando essas fotos e agradecemos. Deus abençoe. Pediu o Ministério de Louvor se posicionar aqui à frente. Peço a você que fique de pé para nós orarmos. Meus irmãos, como o Salvador disse, a igreja que ele é filiado tem caminhado para o liberalismo. Não tem mais arrependimento de pecado, uma mistura, adoração do crocodilo, adoração dos mortos. E o Salvador está num desafio de trabalhar para iniciar um trabalho genuinamente reformado, comprometido com esse evangelho que é luz. E nós podemos ser parceiros daquela missão. Em primeiro lugar, construindo a casa dele, né, que já está em construção. Segundo, sendo parceiros mantenedores dele naquele país. Depois a gente vai dar mais detalhes para a gente poder estabelecer essa parceria. Eu vou orar por você em português. Depois o Salvador vai orar por nós e impetrar a bênção em Tetum, né? Você vai receber uma oração e a bênção em língua estranha para você, né? Para ele não tem nada de estranho. Vamos então falar com o Senhor. Oh Deus, peço que o Senhor encha o nosso coração de desejo por essa luz que brilha, mostra quem nós somos, nos conduz ao arrependimento e nos convoca para a missão. Que nós sejamos esse povo, o povo da luz, que vive para propagar a luz. Faz de nós pescadores de homens, aqui em Valadares. Faz de nós pescadores de homens no Timor-Leste. Faz de nós pescadores de homens onde quer que nós estivermos, orando, contribuindo com a missão que o Senhor tem para fazer. Usa, ó Deus, a tua igreja para a tua glória e nos ajude a viver na tua dependência, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar e terminar o nosso culto. Obrigado, Ney Maroma, que akala ainda nem. Também todo dia que nós tulung ambil celebra culto ainda nem. Anessa sacrifício mori sini masa banai. Pokoknya mori nebe maka alok solo kita bot ni fuan. Obrigado, estamos dirige o nome toma e akala ainda nem. Tane sarani sira fila bai minha fatin. No ala moris loronian simu benção o sini Maroma. Graça ao Senhor Jesus Cristo, dome o Senhor Maroma Kaman, consolação o Espírito Santo. Amutu não acompanha sarani sirahotu, usi agora totina batina na fatin. Amém.